sempre quando você estiver lendo uma carta, o apóstolo Paulo, inclusive, nós estudamos o capítulo 1, na semana passada, e ele fala o seguinte, olha, nós sabemos que esse livro foi escrito para o apóstolo Paulo, né, para o Tito, que era um dos pastores. Imagine o apóstolo Paulo, hoje nós falamos o termo discipulando, né, ele está orientando esse discípulo dele, o Tito, que é pastor de uma igreja, e nós vimos no capítulo 1 que ele estava orientando o Tito a escolher líderes. E aí nós já vimos semana passada várias características, mas, e aí, ó, que igreja bonita, eu falei, nossa, quem é que não queria estar ali, né? Vamos ser missionário lá, Jonathan? Olha lá que lindo, né? Você vai lá para aquela ilha, mas assim, onde você estiver, meu amado, você tem que representar Deus. E aí, naquele local, na semana passada, queria pegar só esse último versículo aqui, não é o último, né? Um dos versículos que ele fala assim, olha, uma das características fundamentais de um líder, que você tem que observar isso nele, olha, ele precisa ser hospitaleiro, olha que lindo, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, assim, uma das características principais que eu tenho que olhar no espelho, se possível, né, colocar esses cartazes na parede de casa. Eu estou sendo amigo do bem? Assim, olha só, confronta. E é fantástico isso. Imagine você, preparei isso há 3 semanas, assim, e você vem, e Deus vai te conduzindo, prevendo situações, você fala, opa, você tem que ser amigo do bem, hospitaleiro, sensato, justo, ter domínio próprio, apegar-se à mensagem fiel da palavra que foi ensinada. É fantástico, e ser capaz de encorajar outros, né, a seguir a palavra de Deus. E essa é uma das características principais que eu quero guardar. Eu não quero ser referência assim, olha, que eu amo mal, que não sou hospitaleiro, que eu não sou sensato. Imagine isso, tá bom, irmãos? Então, assim, é fantástico você entender isso. Então, são as características que as pessoas têm que buscar em você, que é líder, tá bom? E aí, o apóstolo Paulo, então, ele continua assim no capítulo 2. Olha, ô Tito, você, hein? Ó, você. Imagine você lendo a carta e começa assim, você. Ele fala, quem? Eu? Você. Olha que lindo. Ele fala assim, você, Cícero. Ó, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Obrigado, Zé. Eu ia pedir isso. Tá vendo? Esse aqui, o cara, obrigado, Zé. Não tem PR, mas tem pastor. Obrigado. Sabe o que foi isso aqui? Foi o cafezinho antes da EBD, tá vendo? Ok, então, amados, olha só. O Paulo fala assim, ei, você, quem? Você que está lendo. Se coloca no lugar do Tito, é fantástico isso. Você fala assim, ó, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, você que está lendo, ou Tito, você, é o seguinte, ó, ensina os mais velhos a ser isto mesmo, olha, a ser homens moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. E aí, ó, você está ensinando a verdade? Essas perguntas foram feitas para mim, viu, irmãos? Estou compartilhando com você. Aliás, quando você começa a estudar, a palavra vai falando com você e eu vou escrevendo ali o que Deus está falando comigo. Deu para entender? Não é para você, não é para mim a mensagem. Eu estou compartilhando com você o que Deus falou para mim. É isso que eu quero que você entenda. Eu não tenho nada a ver, entre aspas, com a sua vida. Tenho porque você faz parte da minha vida. Sabe aquela que o aluno, cuida da sua vida. Você dá bronca no aluno, cuida da sua vida. Eu falei, mas você faz parte da minha vida. Aí você quebra, né? Não é? E aí você vai ver o que Deus fala. Você precisa ensinar os homens. Tem que olhar para os homens e você precisa ensinar. E como é que você ensina? E aí nós vamos caminhar juntos, tá bom? Bom, semelhantemente, Tito, ele está falando, ensine as...
as mulheres. Ensina as mulheres, mais o quê? Vamos tirar essa palavra mais velhas, mas assim, com mais algumas idades, mais experientes, né? Ensina as mulheres mais experientes a serem o quê? Reverentes na sua maneira de viver. E aí abre um parênteses aí. A não serem o quê? Caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. De novo, eu gosto de beber, hein? Os caras gostavam de entornar um vinho lá, hein? Né? Não é escravizado, não bebe, que bebe muito, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. E capaz de ensinar o que é bom, não é para a mulher, é para todo mundo. Entendeu? Estou falando assim, quando você lê a palavra, você fala, isso aqui é para mulher, isso aqui é para homem. Não, cara, você está lendo. Enquanto eu estou lendo, eu vou pegando, estou sendo capaz de ensinar o que é bom? E aí, Deus vai me questionando. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Então, assim, o Paulo vai orientando o Tito, você está preocupado, se assumiu uma pedreira aí, então você precisa levantar líderes para te apoiar, para te ajudar. Isso é lá desde o Antigo Testamento. O Moisés, quando ele sai com aquele povo do deserto lá, 3 milhões de pessoas aproximadamente, quando ele está lá no Monte Sinai, lá, vem aquela fila para receber as instruções dele. E aí vai lá, olha, esse cara aqui roubou meu cachorro, olha, esse outro aqui, ó, pegou minha vaca, tudo, esse aqui, ó, brigou comigo, falou mal. Então tinha uma lista lá, o dia inteiro. Aí o sogro dele, o Jetro, vem cá, ô Moisés, seleciona homens para dividir a carga. Verdade, senão é muita coisa, está na Bíblia lá, não dá para caminhar sozinho. E aí Moisés, boa ideia, sogrão. E aí ele levanta líderes, está tudo na Bíblia isso, então é importante. E aí, o apóstolo fala, Tito, não esqueça disso, olha, já está lá no Antigo Testamento, mas eu vou recordar você, tá? E aí, vem com uma outra palavra, com outro peso, porque o apóstolo Paulo está falando, olha, mulheres, vocês têm que ser prudentes, para ensinar as jovens a serem prudentes, tá bom? E aí, os jovens, vocês precisam ser prudentes. Bom, e aí, abre o que quer ser prudente, né? Em tudo, Tito, em tudo seja você mesmo, olha que lindo, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade Mas você começa com uma frase assim, mas eu posso falar, mas e agora? O Tito fala, e agora, Paulo? Paulo fala, seja você mesmo. Guarda essa frase para você. Não é profundo? Vai, é simples, mas é profunda. Seja você mesmo um exemplo. Para quem? Para eles, para os jovens, para as mulheres, para os homens, para todos que estão aí. Ensine bem a palavra. Mostre integridade e seriedade. É fantástico, fantástico. Seja você mesmo um exemplo. Amém? E ele fala isso exatamente lá. E aí ele continua assim, lá no livro de Tito. Olha que lindo. Use linguagem sadia. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Uma coisa muito interessante, tem um louvor aí, que a gente não cantamos aqui porque dá uma dupla interpretação. Quem te viu chorar e não te ajudou. Quem te viu. Aqui a Pentecostal está aqui, ó. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar. Então, assim, mas ele não está falando dos irmãos, assim, é que está tão enroscado. Pisar assim na unha do irmão, você fala, está cantando por irmão, então o irmão. Não. Irmão ama irmão. Meu pai teve 9 filhos.
pessoal disse que eu era bagunceiro lá, que eu era o sexto filho, mas eu não me lembro dessas coisas assim. Mas irmão falava, que eu sujava. Sério, você era terrível. Eu não lembro. Eu acho que quem bate esquece rápido, não é isso não? Então assim, eu não lembro. Mas assim, era irmão. E é claro que pai e mãe, não é isso? Você que teve mais irmãos deve saber isso. Quem não teve, talvez não tenha. Mas, amado, imagine aí os irmãos da mesma idade, um que não usar a camisa do outro escondido. Já passei por isso. Talvez aí você que tem irmão na sua idade, aí tenha passado por isso mesmo. Mas assim, é teu irmão. Aí você brigou lá e resolveu. Então, isso nós temos que entender, que quando nós estamos aqui, dentro do templo, escolhidos, você foi escolhido por Deus, o seu pai te escolheu, juntou essa família aqui, está ensinando a vocês amarem o pai é o exemplo. Aí o pai vai levantando pessoas em destaque, e vai aperfeiçoando, vai trabalhando, e não tem jeito, a vida é a prática da teoria. Tudo que você está aprendendo, que você está lendo, para ter um pouco mais de eficácia na sua vida, você vai passar por ali. Para você entender que sem Deus você não é nada. E aí o Paulo falou o seguinte, ei, procure usar uma linguagem sadia. Para quê? Para que quando as pessoas ouvirem você falar, não tenham do que falar mal. Peraí, mas está escrito assim na Bíblia? Não, então assim, mas eu falo um palavrão. Você vai eliminando, amados. Isso aí, você vai lendo a palavra, vai substituindo aos poucos, assim. Calma, você vai parar de falar, você vai parar de fazer piadinha suja, sem graça, você vai parar de ficar vendo coisas pornográficas, você vai parar, é só você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E as coisas que funcionam bem fora da igreja, do corpo de Cristo, você vai perceber que não cabe aqui. Ela entra, bate de frente com a palavra e acaba saindo, não vai permanecer. Porque a obra é de Deus, e a obra de Deus permanece. E aí o apóstolo Paulo falei, use uma linguagem sadia, nós temos que nos preocupar com a linguagem sadia. Mas eu tenho vários amigos que não são cristãos, então, volta ao anterior, seja você o exemplo. Comece em você essa mudança, tá bom? E aí, nós vamos aprender, primeiro aqui ele fala, use uma linguagem sadia, hein? Não fica querendo usar a linguagem do maconheiro para ganhar um maconheiro, um exemplo. Vai chegar lá no bar, vamos beber aí, pega a cachaça, por quê? Porque tem que conquistar os bêbados. Quem inventou isso, entendeu? O que foi, Zé? Quer dar o testemunho? Zé, falou com você, irmão, brincadeira. Então, assim, amados, é o que ele está falando, tá bom? Olha, não deixe, não fique envergonhado, usa a palavra correta. Sabe quando você começa a ler a Bíblia, você engasga, porque são palavras, parece que a Bíblia... Quer aprender a escrever? Lê a Bíblia. É tão português corretinho, né? Vírgula, ponto e vírgula. É fantástico. Então, aí, começa a ler, a substituir as palavras. O Paulo está falando para o Tito isso, hein? Bom, olha só. Troque a palavra escravos ali, para o momento de hoje, como funcionários, tá bom? Você que trabalha. Tá bom? Combinado assim? E ali, não, mais ou menos, ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que tornem atraente em tudo que se torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, assim, vamos dar um exemplo. Você hoje, eu ganho mal, vai arrumar outro emprego, não fica causando tumulto na empresa, nós estamos ganhando mal, vamos fazer um panelaço. Se a empresa pode pagar aquilo para você, mas tem uma outra escola que paga mais, por favor, manda o currículo para lá, faz teste. Entendeu? Estou falando? É claro que se a escola... Eu estou falando de escola porque eu trabalho em escola, tá bom? Então, se aquela empresa puder pagar mais, e se os proprietários forem íntegros e começarem realmente, eles merecem um aumento e tal, vai acontecer isso. Agora, o que não pode é você começar a roubar o tempo, entendeu? Da empresa. Você foi pago para fazer tal coisa, está pagando muito mal. Arruma outro emprego. Estou falando sério, hein? Nesse sentido. Não fica tumultuando nesse sentido. Não é legal, principalmente se você é cristão. Então, assim, nós temos que nos submeterem às regras da empresa. Não é? Fala sério. Eu estou ganhando mal. Tomara que você ganhe bem, que você pague 100% de aumento. Mas alguém vai ter que bancar isso, certo?
É igual assim, você quer as melhorias, nós queremos as melhorias, mas quem paga somos nós, os impostos, um monte de coisa. Nada de graça para nós, as melhorias somos nós que pagamos. E se a gente realmente observar que vale a pena, você paga o imposto com mais prazer, né? Agora fala, você paga os impostos, aí você tem que pagar o quê? Convênio médico. Oh, ninguém aguenta. Aí você tem que pagar escola particular. É ou não é? Fala sério. Então, assim, é claro que eu estou falando para você aqui, porque, olha, da mesma maneira que os vereadores, deputados, senadores, são, entre aspas, empregados nossos, vamos dizer assim, tem que representar os nossos direitos. Pelo amor de Deus, não estou politizando nada, só para a gente pensar que cada um na sua tem que pensar no bem, né, onde foi colocado. Então, assim, o apóstolo Paulo fala, seja digno no trabalho, tá bom? E vão mostrar, mostre que estão inteiramente dignos de confiança. O patrão pode confiar em você? É isso que estou falando. O seu patrão pode confiar em você? Você tem que ser digno de confiança. Você tem. Você que é cristão. Correto? Aí nesse sentido, tá? Bom, enfim. Aí, por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é uma afirmação profunda que dá uma briga, não sei o pessoal da teologia aí. Como assim? Então Deus quer salvar todo mundo? No coração dele, sim. No céu cabe todo mundo. E é isso que são várias teorias. Não, você já é pré-determinado, predestinado nesse sentido. As pessoas confundem um pouquinho. Mas Deus gostaria de salvar todo mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito. Porém, nós vamos ler outros livros, outras cartas, que tem pessoas que não acreditam na existência pós-vida. Tem pessoas que quer viver aqui, que só pensa aqui. E aí o diabo abre as portas para outras teorias, né, outras reencarnações, um monte de coisa. E aí as pessoas vão se apegando, essa aqui me satisfaz mais, então eu não quero saber de Cristo, eu vou por aqui. Mas você que ama Cristo, você que é cristão, que é apegado à palavra, nós temos que dizer, a vida continua. É uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. Uma parte física e depois uma parte sem essa carcaça aqui, certo? Esse corpo tem um prazo de validade, certo? Ok. Ele nos ensina a renunciar à piedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Olha só, a graça de Deus manifestada em Jesus, que morreu na cruz por nós, tem um propósito. Que você viva de maneira que ele viveu. Como? De uma maneira sensata, justa, piedosa, enquanto você estiver aqui. É isso que o Paulo está falando para o Tito. Tito, nunca esqueça isso. Nunca esqueça o sangue de Jesus na cruz derramado por você. Bom, aí que mais? Olha só, no capítulo 2 de Tito, tá? Continuando. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É meio que autoexplicativo a obra de Deus. Aqui, né, que o Paulo está lembrando o Tito. Olha, pensa nisto. Jesus se entregou por nós. Como assim se entregou por nós? Aí você vai pegar toda, né, o significado de sacrificar um animal, da entrega, o sacerdote. Por isso que é legal estudar o Antigo Testamento. Mas assim, Cristo, ele conseguiu viver a nossa vida, 100% homem. Ele conseguiu morrer sem pecar. A morte não teve poder na alma dele. E ele ressuscita, vence a morte. Consegue ter todo o poder no céu e na terra. E quando você acredita nisso, no poder do Espírito Santo de Deus, que nós temos que entender isso, ele passa a habitar no seu coração para te impulsionar constantemente a buscar Deus, buscar forças em Deus para enfrentar os desafios do presente.
para você tentar viver como ele. É fantástico. Porque sem Deus, maldade, nos purificar de toda a maldade, de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha que lindo, você que crê em Cristo, você é uma propriedade particular dele. Você é um povo dele, é fantástico isso. Nós temos que valorizar tanto isso. E aí, é um povo que ele quer, dedicado à prática de boas obras. E nós vamos aprender, meus amados. Nós vamos aprender a fazer mais e falar menos, né? Aí diz o seguinte, olha, e é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreza. Então, você tem que ensinar o quê, meu amado? Aqui, que Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade que existe em nós, sem Ele, e purificar um povo que é particularmente seu, que deve ser dedicado a boas obras. E aí, continua depois, tudo está pensando, e as necessidades, e aí, como é que vamos tentar, como é que eu vou fazer? E ele continua explicando isso, e ele fala assim, olha, lembre a todos, sujeitem aos governantes e autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É fantástico isso. Meu amado, isso está escrito na carta de Tito, está aí há 2000 anos. E a gente, lê Tito, com esse nome deve ser coisa boa, mais ou menos assim, a carta com o nome de Tito. E ele é um pastor que está recebendo orientações do apóstolo Paulo. Fala sério, se antes de você agir, falar, lê Tito, peraí, amanhã nós vamos fazer tal coisa, deixa eu ler Tito de novo. Deixa eu ler Tito de novo. Não, eu tenho que ir em tal lugar, deixa eu ler Tito de novo. Entendeu o que eu estou falando? É algo assim que Deus espera dos seus filhos, de mim, de você. E calma, eu sei que você está falando assim, mas e quando surgir os problemas? Aí é outra carta. Na Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Tem, está lá. E quando estava obscuro, a resposta, Jesus vem cá, eu digo, porém, se não está aí, eu digo, porém. Jesus chama para ele. Então, acredite em mim, na Bíblia tem resposta para tudo. Tem. E é muito legal a gente fazer um encontro assim, perguntas e respostas. A gente vai procurar na Bíblia, entendeu? É muito legal. É muito interessante. Ok. Aí, olha só. E ele continua no capítulo 3. Olha só. Ei, sabe por quê você tem que amar todo mundo, os homens e tal? Houve tempo. E aí você esquece isso aqui. Sabe por quê você esquece? Porque você traz aquele traste aqui para dentro. Falando eu. A gente traz o velho homem para cá. E o velho homem está lutando, não quer tirar algumas coisas que já estão... Tá bom assim, não quero, está acostumado assim. E isso incomoda. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Meu amado, eu nunca era assim. Então, as pessoas sem Cristo são assim. Eu não era. Era assim. Todos. É que ele não apertou aquele botãozinho vermelho lá. Não, você chuta todo mundo nesse sentido. O homem é assim, sem Deus. Ok? Bom, o que mais? Ele fala assim, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É como se fosse uma poesia, né? Olha que lindo.
Sabe aquele dia que Deus falou no seu coração, você fala, Senhor, não tem como, eu aceito. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, Ele derramou em você o Espírito Santo de Deus por meio de Jesus Cristo. E não adianta. E essa obra de regeneração, ela vai existir sempre. Então, por isso que nós precisamos estar sempre lendo a palavra, sempre falando com Jesus, sempre buscando orientação. Porque se você falar, não quero mais, eu já consigo, e aí você, mesmo que sem maldade, você começa a fazer as coisas, sabe naquela confiança que você está sendo dirigido por Deus? Você começa a fazer na empolgação, e aí, não orou mais, não buscou mais, e as pessoas observam isso. E as coisas começam a dar errado. Eu estava conversando com os nossos irmãos exatamente isso. Quando, a história bíblica conta isso. Quando Josué, eles destrói Jericó, aquela guerra toda lá, está na Bíblia lá. Aí acontece aquela cidade fortificada, aí eles descansaram um pouquinho, aí a próxima cidade tinha um nome muito interessante, Ai. Aí na empolgação da vitória, sabe o que eles fizeram, família? Ai, peguei só uns 2, 3 mil homens aí, vamos lá. Verdade, está na Bíblia isso. Não oraram, não consultaram a Deus, não buscaram estratégia, mas se Deus nos abençoou para destruir essa cidade, olha só, então nós vamos pela fé ali. Aí eles foram lá, isso aconteceu? Apanharam, saíram correndo, derrotados, envergonhados. Aí chegou o líder, mas o que está acontecendo? Nós fomos derrotados, mas como? Aí o líder entrou em xeque, né? Xeque e em choque. Aí ele começa, ajoelha, começa a chorar, a orar, e Deus fala, ô José, o que você está fazendo aí? Pode levantar. Você não foi lá? Tá assim, Deus deu uma bronca nele. Vocês não pediram nenhuma orientação para mim? Eu tenho a estratégia certa. Em todas as batalhas que você vai, se você falar comigo antes, eu te dou o caminho. Vocês foram sem me consultar. Aí Deus dá uma bronca nele. Você pode pegar lá. Qualquer coisinha, Senhor, vai para lá. Senhor, vai para lá. Aí aprende a lição. Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas, assim, você vai fazendo na empolgação de ser líder, de estar sendo abençoado, e você não percebe que está incomodando alguém. É fantástico isso. Aí o inimigo deita e enrola. Então, Paulo fala, olha, o Espírito Santo tem uma obra regeneradora na sua vida, que vai durar enquanto você viver essa vida aqui física. Se você der as costas para Deus em qualquer situação, o velho homem se manifesta. Você quer ver uma coisa? Pelo amor de Deus. Vou começar a cantar uma música aqui. Quando o inverno chegar... Continua. É o velho homem, Timaya. Não é? Fala sério. E eu fui buscar essa aí que é legal, né? Primavera, não é isso? Mas se escavar, sai um monte de tranqueira, não sai? Sai. Tá aí, isso vão estar aí dentro. Mas você não tinha que passar por aquilo? Tinha que passar. Olha, por incrível que pareça, você tinha que passar por aquilo, até para valorizar mais esse abraço que Deus te deu em Cristo Jesus, sabe? Deus está abraçado com você em Cristo, não quer te soltar mais. Por isso você passou por aquilo, sabe? Você tinha que passar. E hoje, adore a Deus como você quiser, com a mão levantada, pulando, sentando. Meu amado, você está na presença de Deus. Entenderam isso? Quando o pessoal aqui de cima levanta a mão, se tiver liberdade, levanta, pula. Então, eles estão sendo conduzidos aí. Então, existe uma obra transformadora de Deus na sua vida, que vai durar enquanto essa carcaça aqui existir. Olha só, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a essa palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenham na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Você precisa entender que você foi escolhido por Deus para andar ao lado de Jesus, para abençoar as pessoas. Não só os seus irmãos, nós precisamos abençoar as pessoas, todo mundo, mas
Acredite, você está na sua casa. Você não tem que cuidar dos seus irmãos primeiro? Já pensou nisso? Sim, é a família. Você sustenta a sua família, cuida da sua família, opa, agora vamos cuidar de outras pessoas. Então é assim, é por isso que às vezes, mas eu não penso assim, é por isso que Deus levanta pessoas em departamentos específicos para pensar por você, entre aspas. E fique atento, olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa. E quando chegar aos seus ouvidos, você tem condições de ajudar. Senão não chegaria aos seus ouvidos. E se não tiver, também não tem problema. A obra de Deus vai ser realizada. Olha que livre. A obra de Deus vai ser realizada sem você. Eu não sei se estou com a mesma qualidade se você estivesse participando. Mas a obra de Deus vai se cumprir, tudo vai se cumprir, tudo vai ser realizado. Espero que seja com você, que seja com você. Meu amado, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias. A quem foi o avô do avô, eu não quero nem saber. Entenderam? Não, mas o pai de fulano de tal foi salvo, não foi? Sei. Eu tenho que cuidar da minha vida e manter o padrão santo, né? E procurar ajudar o máximo de pessoas, sendo exemplo, a buscarem o padrão cristão que vai para o céu. Não fica discutindo quem vai para o céu ou para o inferno, não, meu amado. Quem tem a chave do céu e do inferno é Jesus Cristo. Entendeu? Não fica perdendo tempo com controvérsias tolas. Vai ter o milênio aqui na terra, não vai? Você vai ser arrebatado antes do que... Jesus volta antes da tribulação, volta depois. Eu vou passar, não vou. Nós podemos estudar, e nós vamos estudar, se Deus permitir, esse ano, de novo, Apocalipse, capítulo por capítulo, vamos projetar aqui. Aí você vai ver, isso aqui pensa aqui, isso aqui pensa aqui. E você? Eu penso o que Jesus pensar. Não vou atrás de teólogo, estou falando sério. É bom conhecer o que as pessoas pensam, estão falando, mas... Olha, onde Jesus estiver, eu estou. Se tiver que passar, eu passo. Se não tiver, não passo. Isso eu quero que você entenda. Jesus te chamou, te capacita, prometeu que nunca me deixaria sozinho. Eu estou preocupado com o quê? Eu sei que eu também não quero morrer. Deixar aqui essa carcaça. Mas eu vou para a glória. Eu espero deixar saudades. Lágrimas, sei lá, aquele cara ensinava mais ou menos a EBD. Mas tem gente que não gosta de sua aula. Não tem problema sem gostar de ler a Bíblia. Eu estou projetando a Bíblia aqui, estou lendo a Bíblia. Entendeu o que estou falando? Tudo bem, vamos procurar modernizar, outros estudos, mas tinha que ser assim hoje. Você tinha que estar lendo aqui, olha, evite controvérsias tolas, porque você está discutindo coisas tolas com alguém, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Eu não quero saber se o cara é circunciso, está na lei, os caras eram judeus, queriam que todos passassem pela experiência de Abraão. Mas eu não sou judeu. E quando você lê o livro de Atos, os apóstolos falam, para com essa bobeira aí. Você é judeu, está feliz? Quer operar a fimose cedo? Opera, é até higiênico. Mas não tem nada a ver com fé. A fé veio antes. O Abraão foi escrito no capítulo 12, a circuncisão no capítulo 15. Mas não tem problema. Agora, o que você não pode é inserir isso na lei. E aí, tem muitos costumes que foram escritos na lei. Porque você não provou pensar. Imagine 3 milhões de pessoas no deserto. Eles iam defecar onde? Onde eram os banheiros? Eu vou ficar preocupado com isso, mas tinha lá. Tinha que levar a pazinha, fazer o buraco, tinha que enterrar. Tinha tudo isso. Estou falando sério. Mas eu não moro no deserto. Entenderam? E você pode acreditar que não, mas uma grande porcentagem do Brasil não tem banheiro, não tem água, tratamento sanitário. Eu estou falando sério. Mexe na internet aí. Como assim? Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Meu amado, negócio de discussão se pode beber, não pode beber, se pode fumar, não pode fumar, já cansei. Você quer fumar? Fuma. Quer beber? Bebe. Mas depois não reclama que Deus não te usa para fazer algumas coisas.
Já, ponto. A Bíblia recomenda, lá desde Provérbios, Salomão, que teve 1000 mulheres, o cara mais inteligente do mundo, 1000 mulheres, 1000 sogras. O problema são as sogras, não as mulheres. Né? Aí, no final ele fala, ele recomenda, pessoal, não é bom, hein? Que o filho do rei, que você que é filho do rei beba. Entendeu? O cara pecou, errou, o cara fala com autoridade, sabe? Ó, aí as pessoas entendem errado. Você fez isso. Então, eu já falei para vocês isso, né? A pessoa que erra, ela tem autoridade para falar? A pessoa tem. Sabe por quê? Assim, ela passou por aquela experiência e até ela recuperar a credibilidade dela, demorou um pouquinho. E ela viu que aquilo que ela fez levou ao distanciamento de Deus, das pessoas, ao fracasso. Então, ela fala o seguinte, olha, não faz isso. Por Deus, eu fiz isso, errei, aconteceu isso e isso, você não tem que fazer. Sabe que as escolas pararam de chamar aqueles ex-viciados para dar testemunho? Tinha muito isso. As escolas chamavam, vem cá, vamos chamar aqui o ex-viciado aqui que se curou das drogas. Aí o cara aparecia lá, bonitinho, cheirosinho e tal. Nossa, você usou droga? Você sabe o que os jovens estavam pensando? Então eu vou usar também, porque eu vou ter uma chance de me recuperar igual ao outro. Estava dando um tiro no pé as palestras. As escolas pararam de chamar. Entenderam? Por isso que às vezes, você fala assim, eu pequei, se quer mais. Por isso que às vezes, eu sei que a Bíblia recomenda que você compartilhe com um pecado e tal, mas amados, eu vou sincero para você, compartilha com Deus, tá bom pra caramba, tá bom? Pede perdão e assuma com Deus. Aí, se você ofendeu alguém, acho legal você chegar lá e pedir perdão para viver em paz. Mas se for alguma coisa íntima, pessoal, entre você e Deus, não compartilha, não. Entendeu? Deus vai te curar, Deus vai te renovar. E aí, se for um coração sincero, Deus sabe muito bem disso, Deus vai te purificar e vai te colocar em pé de novo. Porque senão é difícil você recuperar a credibilidade, verdade. E se você, estou falando sério, se você sente que tem que pedir perdão para alguém, peça. Porque, na verdade, eu tenho aprendido, e Deus falou comigo, vocês vão ver, Deus permitiu mais tarde, muitas coisas acontecem, até para uma outra pessoa, sério que estava fazendo isso, nem percebi. Verdade, é fantástico, meu amado. Tudo está no controle de Deus. Tudo é permissão de Deus. E olha, então, evite controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis, tá bom? Tá legal, eu tenho um estudo, Pentateuco. Mas qual parte? Lá, Levíticos, Deuteronômio, as leis. Eu estou fora. Brincadeira, eu vou ler com vocês, a gente vai ver lá. Mas assim, por quê? Por quê? Muitas coisas eu não tenho resposta, tá bom? Ok? Bom, quanto àqueles que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso faz o quê? Mas você tem que fazer o quê primeiro? Você tem que... Vem cá, olha, está me incomodando. Eu estou em pecado, eu acho. Dificilmente eu faço isso. Porque eu acredito que Deus vai revelar isso. Eu viajo às vezes, né? Verdade. E às vezes, eu queria ter muito assim, eu queria, não dá. Eu não tenho essa autoridade. Mas, se tem a pessoa provocando divisão em relação à palavra, trazendo um ensino errado, aí eu levanto. Se tiver em relação à palavra, não está assim na Bíblia não, hein? Tá, em relação à palavra. Em relação à atitude, eu não me sinto confortável, porque eu acho que é crescimento, entenderam? É crescimento. Então, se eu pegar você mentindo, é claro que eu falo, isso é verdade, já levo você na conversa, resolve aqui, mais ou menos assim. Eu tenho esse costume de colocar as pessoas em frente, está falando de você, resolve aí. Eu até brinco, não esqueçam de orar pelas pessoas que vocês estão falando aí na rodinha, tá? Até quando a minha esposa está conversando com 3, 4, não esqueça de orar pelos maridos aí, né? Eu brinco nesse sentido. Então, nesse sentido, assim, até brinco, mas quando é atitude, você vê que é maturidade em relação à palavra de Deus. Se mexer na palavra, eu sou o primeiro a manifestar. Estou falando isso, meus amados, olha, e eu sou assim, porque Deus me trouxe para a igreja com o ministério de ensino. Eu sei, se eu tiver em qualquer outro ministério,
estou no lugar errado. Não deu para entender? Eu sei disto. E eu digo para vocês, em 95, numa outra igreja, a primeira que eu entrei, tinha um pastor que biblicamente estava em pecado. Mas eu procurei o pastor. Falei, pastor, vem cá, mas você separou por causa disso, disso, disso? Ele falou assim, não. Falei, então, a Bíblia diz que você está em pecado. Não, mas aí era para aquela época. Não, está aqui. Aí levamos, discutimos. Mas aí, uns 20 pastores da igreja teológica foram lá na igreja. Não, o pastor está certo. Eu falei, dá licença, então aqui não é meu lugar. Eu saí, verdade. Verdade, meu amado. Por Deus. Então, quem sou eu para discutir com os teólogos? Quando eu tirei aquela palavra, quando eu rasguei aquelas páginas da Bíblia. Entenderam isso? Mas, enfim, a vida segue. Por isso que abre uma igreja aqui, outra igreja ali, e enche de pessoas, tá bom? Ok, mas aí, ó, Deus está vendo tudo isso. E ele fala assim, ó, quanto àqueles que provocam divisões, advirtam uma primeira vez, uma segunda vez. Depois disso, rejeita. Não quero nem papo com você mais, cara. Você está aí ofendendo a palavra. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma, está condenada. Isso eu estou falando em relação ao ensino da palavra. Vocês entenderam isso? Atitude, nós temos que chegar... Meu, você tem certeza que você está fazendo certo? É no automático, nós temos que conversar. Entendeu o que eu estou falando? E você tem que estar aberto, meus irmãos, a receber. Dói. Por exemplo, quando eu estou dando aula na escola, eu estou explicando a matéria, um exemplo, tá? E foi fantástico. Sim, eu vou ensinar a trajetória. Aí, quer ver? Eu quero aqui uma ajuda. Vem cá, Fabinho. Vem cá, Fernando, vem aqui. Olha, na última aula, eu fui ensinar para as pessoas onde é que você vai usar a equação de segundo grau. Aí o pessoal, fica aqui assim, Fê, fica aqui. Aí o pessoal fala assim, nunca usei Bhaskara. Eu falei, meu, você usa assim. Você quer ver? Ó, só vou jogar para ele a garrafa, assim, ó, vou jogar assim, tá? Fazendo esse movimento, olha lá. Devolve para mim. Outra vez. Direito, Fernando. De novo. Uma salva de palmas para ele. Obrigado pela participação. Seguinte, parece bobeira, né? Olha só. O que vocês viram aqui? Se vocês acompanharem o movimento da garrafa, a trajetória foi assim, ó. Foi uma curva. Sim ou não? Se você voltar, o que é isso aí? Então, vocês estão olhando, ó, a trajetória da garrafa. Mas ninguém olhou para a garrafa. Ficou olhando para mim, para o Fernando, cara de tonto. Não. Era para olhar a garrafa. Se você olhar essa trajetória, ó, vocês estão vendo aqui uma curva. Se o Fernando, se eu pedisse agora para ele refazer na casa dele essa brincadeira, a trajetória da garrafa dele seria uma vertical. E se tivesse alguém aqui em cima, se acompanhasse de onde a garrafa saiu e chegou, seria uma horizontal. Eu quero dizer isso para você. Que uma situação aqui teve 3 pontos de vistas. Era a mesma coisa e cada um falou de uma maneira. Mas o mais importante é que a garrafa chegou na... Então, nós temos que aprender isso no reino de Deus. Você está vendo uma coisa, no seu ponto de vista, aquele dia que você está, se alguém encostar em você, você é abençoado. Mais ou menos assim, então tem dias que você está esperando muito. Aí você vê a curva, você queria ver o reto, o horizontal, depende. Então, na obra de Deus, tem pessoas que pervertem a Escritura. Não aqui nessa igreja. Você começa a perverter, sai. Não fica. Não tem jeito, falando sério. Aqui, enquanto a gente estiver ensinando a palavra, não fica. Agora, se for ponto de vista, dá para consertar. Todo mundo pode tentar ver de uma mesma maneira, correto? Só para você entender. E as pessoas que pervertem o ensino estão em pecado. Bom, enfim, só para a gente terminar. E ele, para fechar aqui, ó, quando eu enviar o Artemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes... Eram missionários, ó pessoal, eles precisam de sustento para ir a tal lugar, tá? Providencie tudo. E aí, da maneira possível. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras,
que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Essa foi uma carta simples e profunda, 3 capítulos, uma carta simples e profunda. Ainda bem que eu estou bem no finalzinho aqui. Vamos revelar problemas. Não dá para ouvir lá? Dá para ouvir aí! Então, assim, as cartas vão revelar situações que sabe o que nós estamos passando hoje. E é uma luz para resolver. Simples assim. Porque eu acredito que todos estão aqui querem adorar a Deus e servir da melhor maneira possível, sim ou não? Então, assim que querem adorar a Deus e servir a Deus da melhor maneira possível, fiquem em pé. Vamos ver. Quem não ouviu, fica sentado, viu? Não, tem gente que nem ouviu o que eu estou falando. Então... Obrigado, meu amado. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos possibilitou ler a Tua palavra, Senhor. Que, na verdade, que nós venhamos a ser praticantes, mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos conduza, continue nos ensinando a Te servir cada vez melhor, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, que em nome de Jesus, Tu continue falando conosco e que traga paz, Senhor Deus, aos corações de todos aqueles que querem Te servir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença. Até o próximo domingo. Nós vamos ler mais uma carta, tá bom?